Meu nome é Cláudia, eu sou advogada. Eu ouvia falar da Igreja Universal e eu tinha muito receio, muita bronca da Igreja Universal, porque a gente recebia informação de que era uma seita. A primeira informação que eu tinha era da televisão, né? De que o Bispo Macedo, ele era um enganador, ele era ladrão, de que ele aliciava as pessoas para tomar dinheiro. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Mas, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta para mim, né? Como que ninguém faz nada? Quem tem poder? Nós, por exemplo, somos da área jurídica, eu nunca recebi uma consulta de pessoas reclamando da Igreja Universal, né? E os ministérios públicos, os pastores, por que não se unem para ir até uma representação criminal, para averiguação de estelionato, para iniciar alguma coisa fundamentada para impedir que ele continue com as práticas de estelionato, com as práticas de charlatanismo dele, né? Me questionava muitas vezes realmente por que não acontecia isso, qual era a força dele, no que ele era tão forte que, se ele era tão estelionatário, tão bandido como diziam, por que não conseguiam pegar ele? O que ele fazia que o Ministério Público, que a OAB, que os órgãos de proteção da justiça não iam atrás dele, não conseguiam levar a fim uma ação de estelionato? Quando eu conheci a igreja, eu tinha um casamento falido, literalmente falido. Eu fiz a minha petição de divórcio. Meu marido tinha perdido um negócio, um comércio que ele tinha, ficou com mais de 1,5 milhão de dívidas, com muitas ações trabalhistas, com muitos problemas de cobrança de banco, de fornecedor, um inferno, né? E nós tínhamos muitos problemas de relacionamento, nós brigávamos demais. Eu arremessava coisas nele, jogava as coisas nele, eu tinha zero de paciência com os problemas que nós estávamos enfrentando. E eu resolvi, inclusive, até sair da minha casa. Eu cheguei na igreja no momento que estava tudo perdido, eu não tinha mais nada para perder. Trabalha comigo uma pessoa que é membro da igreja há muitos anos, né? Ela trabalha na minha casa, é minha ajudante, muitas vezes a gente conversa. E o fim de semana que eu saí da minha casa, que eu resolvi ir embora, eu voltei na segunda-feira para pegar minhas coisas e ela estava na minha casa. E ela falou para mim: olha, eu conversei com a sua mãe e eu vi a gravidade que está a situação. Você já pediu o divórcio, o Cícero perdeu o comércio dele, está numa situação muito complicada, eu estou vendo os meninos desesperados, você perdeu o seu escritório. Você não quer ir na igreja comigo? E eu falei para ela: mas vou fazer o que lá? Vai mudar o quê? Ela falou: faz um teste, vai comigo. E eu fui numa sexta-feira com ela. E naquele dia eu ouvi a igreja, eu ouvi o pastor pregar de uma forma tão simples, tão verdadeira, porque eu falei: se ele realmente está enganando, eu vou bater Bíblia com Bíblia. Eu vou pegar minha Bíblia e vou simplesmente ler e ver o que ele está falando. Se ele está falando em contrário, a gente já racha a lenha lá mesmo, já vou discutir com ele, já não vai ser assim. E quando eu tive a experiência de ouvir o pastor pregando e ouvir aquela palavra tão verdadeira, entrou na minha alma. Trouxe para mim uma força, trouxe para mim uma coragem que eu não tinha. Eu estava totalmente decepcionada com a vida, com tudo. Para mim não tinha nada mais de valor, eu só chorava, eu só tinha angústia, eu só tinha sofrimento. E após terminar aquela reunião, ela me levou até o altar. E eu conversei na época com o pastor e ele falou para mim: olha, eu compro a sua briga, vem nas reuniões. E eu fiquei muito surpresa com o evangelho que eu conheci, com a pureza do evangelho, com a verdadeira palavra, muitas vezes, que você não ouve. É tão simples que você fala: mas era disso que as pessoas estavam falando, descendo, né, todo tipo de comentário pejorativo, todo tipo de palavra negativa. Quando eu comecei a ir nas reuniões, eu comecei a ver que nada disso era verdadeiro, eu fiquei muito triste por ter, durante tanto tempo, acreditado em tudo aquilo, sem nunca ter me certificado de nenhuma informação dessa. Eu nunca parei de estudar, me formei com 22 anos, eu já era advogada. Eu passei no exame de ordem com 22 anos. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu fiz pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado em Direitos Fundamentais. Eu fiz especialização em Direito Civil, em Direito Tributário, em Direito do Trabalho. Mas toda a ferramenta de conhecimento jurídico que eu tinha não me tirava da situação em que eu me via muitas vezes. Eu andava em círculo, as coisas não fluíam, não andavam, processo que não desamarrava, a minha vida estava muito amarrada. Ao longo de toda a minha vida profissional, eu tenho segurança para falar que eu li mais de 1000 livros, né? Por tudo que eu estudei, de várias áreas de especialização, de vários autores, mas o principal dos livros, o melhor dos livros, foi a Bíblia. Eu tive uma experiência profunda de conhecer Deus pela Bíblia. Com 2 meses que eu estava na igreja, eu já tinha um novo escritório. Hoje eu tenho um escritório
especializado em direito previdenciário, direito de família, direito do trabalho. Eu tenho sócios nesse escritório, é um escritório grande. Hoje meu marido também tem a empresa dele recuperada, muita coisa boa aconteceu no trabalho dele, na empresa dele. Meu casamento foi refeito, eu tenho um novo casamento. Meus filhos têm paz, meus filhos estão bem, graças ao Senhor, graças a Deus, tudo na minha vida foi transformado. Eu acredito que quem tem esse receio da igreja, esse temor, ele tem que vir pelo menos uma vez para ele ouvir e ver, ele constatar, ele bater as informações, sendo ele um especialista médico, um especialista advogado, um especialista engenheiro, qual for a área de formação dele, ele tem que vir para ele ver com os próprios olhos, porque muitas vezes ele está iludido com aquilo que ele ouviu dos outros. Ele nem tem certeza das informações porque ele está naquilo que ele ouviu dos outros. Muda muito quando você vem e vê.